Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Antônio Arce. Vamos continuar nossa série de resolução de questões de história por assunto. Se você gosta do nosso canal, curta, compartilhe, se inscreva, nos ajude a divulgar o nosso canal, esse canal importante de resolução de questões de história e também de popularização do conhecimento histórico, do conhecimento sociológico. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos resolver sobre a questão sobre Primeira Guerra Mundial, tá? E sem mais delongas, vamos à questão 1, que é da FUVEST, aonde está aqui o cursor, vai trazer um extrato de texto do livro da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Vamos ler com atenção. Os tratados de paz assinados ao fim da Primeira Guerra Mundial aglutinaram vários povos num só Estado. Outorgaram a alguns o status de povos estatais e lhes confiaram o governo. Supuseram silenciosamente que os outros povos nacionalmente compactos, como os eslovacos na Tchecoslováquia e os croatas e eslovenos na Iugoslávia, chegassem a ser parceiros no governo, o que naturalmente não aconteceu, e com igual arbitrariedade criaram com os povos que sobraram um terceiro grupo de nacionalidades chamadas minorias, acrescentando assim aos muitos encargos dos novos estados o problema de observar regulamentos especiais impostos de fora para uma parte de sua população. Os estados recém-criados, por sua vez, que haviam recebido a independência com a promessa de plena soberania nacional, acatada com igualdade de condições com as nações ocidentais, olhavam os tratados das minorias como óbvia quebra de promessa e como prova de discriminação. Extraído de Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. Lendo o extrato de texto, nós vamos ter as seguintes opções alternativas. A alternativa mais condizente com o texto é: alternativa A. Após a Primeira Guerra, os tratados de paz estabelecidos solaparam a soberania e estabeleceram condicionamentos aos novos estados do leste europeu através dos tratados das minorias, o que criou condições de conflitos entre diferentes povos reunidos em um mesmo estado. Essa alternativa ela está correta, eu não gosto muito quando isso acontece, mas a que é a alternativa correta. O que a Hannah Arendt está dizendo? Eles assinaram esses tratados de paz após o fim da Primeira Guerra Mundial, pensando que terminaria com os conflitos, mas o que aconteceu? Esses tratados de minorias estabelecidos por estados do leste europeu criou condições de conflitos entre os povos reunidos em um mesmo estado. Por quê? Quando eles estavam reunidos sob uma direção forte, sobre um povo, por exemplo, no caso do Império Austro-Húngaro, estavam reunidos sobre o domínio austríaco, o que aconteceu ali? Eles acabavam, muitos desses conflitos étnicos sendo solapados, certo? Muitos desses conflitos étnicos sendo sufocados. Quando se dissolve o Império Austro-Húngaro, em que eles fazem a separação dos estados por conveniência dos vencedores da Primeira Guerra Mundial, cria-se condições de conflitos entre os diferentes povos reunidos em um mesmo estado. O que a Hannah Arendt está querendo dizer? Eles tentaram resolver o problema, mas acabaram criando um problema maior, certo? Porque o nacionalismo ele começa a ser exacerbar na Europa no final do século XIX, começo do século XX, mas ele se potencializa ainda mais após a Primeira Guerra Mundial, porque aí criam as condições de conflitos ainda mais, certo? E o que dá no nazismo e no fascismo, tá bom? Essa alternativa ela está correta em linha com o brilhante texto da filósofa Hannah Arendt. Alternativa B. O surgimento de novos estados nacionais se fez respeitando as tradições e instituições dos povos antes reunidos nos impérios, que desapareceram com a Primeira Guerra Mundial. Essa alternativa ela está completamente errada, porque, como eu acabei de falar, esses novos estados nacionais eles surgiram respeitando os interesses dos vencedores da Primeira Guerra, ou seja, eles criaram esses novos estados nacionais de acordo com o interesse da Inglaterra e da França, que foram os vencedores no concerto europeu, os vencedores da Primeira Guerra Mundial. Certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. Alternativa C. Os tratados de paz e os tratados das minorias restabeleceram no mundo contemporâneo o sistema de dominação característico da Idade Média,
Alternativa incorreta, não houve um restabelecimento, uma recuperação do sistema de dominação característico da Idade Média, até porque o sistema de dominação característico da Idade Média era por feudos e não por questões étnicas, tá bom? Portanto, essa alternativa ela está completamente errada. Alternativa B. Apesar dos tratados de paz estabelecidos depois da Primeira Guerra terem tido algumas características arbitrárias em relação aos novos Estados-nações do leste europeu, o desenvolvimento histórico dessas regiões demonstra que foi possível uma convivência harmoniosa e gradativamente ocorreu a integração entre as minorias e as maiorias nacionais. Essa alternativa está errada, sobretudo nessa segunda parte, quando ela fala que o desenvolvimento histórico dessas regiões demonstra que foi possível uma convivência harmoniosa. Pelo contrário, o desenvolvimento histórico dessas regiões demonstra que não foi possível uma convivência harmoniosa e que essa integração ela não ocorreu. Pelo contrário, não ocorreu integração, ocorreu aumento das rivalidades nacionais que nós tivemos como símbolo máximo o nazismo alemão e o fascismo italiano. Certo? Portanto, a alternativa D está equivocada e a alternativa E, os tratados de paz depois da Primeira Guerra, conseguiram satisfazer os vários povos do leste europeu. O que perturbou a convivência harmoniosa foi o movimento de refugiados das revoluções comunistas. Essa alternativa está equivocada. Por quê? Os tratados de paz depois da Primeira Guerra não satisfizeram os vários povos do leste europeu, satisfizeram sim os interesses das potências dominantes da Inglaterra e da França. Portanto, a alternativa E está equivocada. Na questão 1, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 2, ela é da PUC Campinas, São Paulo. Eles vão trazer 2 excertos de textos e nós temos que associá-los às alternativas que estão abaixo. Excerto 1. Longe das melodiosas valsas vienenses, eram audíveis os lamentos das nacionalidades abortadas pela prepotência dos grandes impérios. Excerto 2. O capitalismo se transformou num sistema de opressão colonial e de asfixia financeira da intensa maioria da população do globo por um punhado de países avançados. Aos excertos pode-se associar ou A. Alternativa A, Comuna de Paris. B. Primeira Guerra Mundial. C. Conflito sino-soviético. D. Congresso de Viena. E E. Política da Santa Aliança. Essa alternativa, ela não tem segredo, porque é possível agora que o aluno, que o vestibulando faça uma inferência, Se nós estamos tratando de Primeira Guerra Mundial, é óbvio que a alternativa correta é a letra B, Primeira Guerra Mundial. Entretanto, tem como você analisar pela questão do contexto que os excertos estão trazendo. Ele está falando de lamentos das nacionalidades abortadas e de transformação do capitalismo num sistema de opressão colonial e asfixia financeira. Por quê? Você tinha ali, na Primeira Guerra Mundial, a questão do nacionalismo, mas também muito mais forte a questão da corrida colonial. Aí sim, depois da Primeira Guerra Mundial, a questão do nacionalismo se torna até mais forte do que a questão colonial, porque o colonialismo ele entra definitivamente em colapso a partir da Primeira Guerra Mundial. Certo? Então, na questão 2, a alternativa correta é a letra B. Os excertos de textos acima estão falando da Primeira Guerra Mundial. Tá bom? Agora nós vamos à questão 3, é da Unirio, Rio de Janeiro, e vai trazer o seguinte enunciado. Dentre os fatores que conduziram à Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, destacamos a alternativa A, o nacionalismo eslavo aliado à desagregação do Império Turco. Essa alternativa ela está correta, tá bom? Houve sim o nacionalismo eslavo, certo? Exacerbado naquela região, em que fez com que, por conta do nacionalismo eslavo, a Rússia viesse em socorro aos sérvios que estavam sendo oprimidos pelos austríacos dentro do Império Austro-Húngaro. Isso se tornou muito maior quando um jovem nacionalista sérvio, Gavrilo Príncipe, ele mata o Francisco Ferdinando em agosto de 1914, se eu não me engano. Em 1914, ele acaba atirando e matando o Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, certo? Então, isso daí se torna ainda mais patente.
né? Então, dentre os fatores que conduziram à Primeira Guerra Mundial estava o nacionalismo eslavo, aliado à desagregação do Império Turco. Alternativa B, acordo militar anglo-germânico visando a partilha da África. Se esse acordo acabou ocorrendo, ele não ocorreu, mas a questão da partilha da África, nós estamos falando nas décadas de 1870 e 1880, ou seja, um contexto diferente do começo do século XX. Tá bom? A alternativa B está equivocada. Alternativa C, desequilíbrio internacional provocado pela aliança da Rússia com o Império Austro-Húngaro. Não houve essa aliança da Rússia com o Império Austro-Húngaro. Houve uma invasão da Rússia pelo Império Austro-Húngaro. A Rússia invadiu o Império Austro-Húngaro em socorro aos sérvios que estavam sendo oprimidos. A alternativa C está equivocada. A alternativa D, descontentamento da França frente à ocupação de Marrocos, está equivocado. E a alternativa E, oposição do imperador Francisco Ferdinando à admissão da Sérvia no Império Austro-Húngaro. A Sérvia já fazia parte durante muito tempo do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro dominou inúmeros povos no leste europeu. O Império Austro-Húngaro foi dominante durante muito tempo ali no leste europeu. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra A, nacionalismo eslavo aliado à desagregação do Império Turco. Vocês podem observar no livro do Jean-Baptiste du Rosselli, Todo Império Perecerá, você vai ver uma análise muito legal, muito interessante sobre a desagregação de impérios. E a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito rainha, né? Ela foi muito forte nesse sentido. Ela desagregou 4 impérios de nível mundial. Dos dois lados, o Império Russo, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão. Ou seja, ela pôs abaixo 4 impérios, como diz o Jean-Baptiste du Rosselli, tout empire périra, ou todo império perecerá. Certo? Nacionalismo eslavo aliado à desagregação do Império Turco. Essa que é a alternativa correta. Eu colocaria nacionalismo sérvio aliado à desagregação do Império Turco, mas colocar nacionalismo eslavo não está de todo incorreto. Tá bom? Portanto, questão 3, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 4, também última questão da nossa série de resolução no vídeo de hoje. Vamos lá. Em 1919, Wilson, presidente dos Estados Unidos, Lloyd George, primeiro-ministro da Inglaterra, e Clemenceau, primeiro-ministro da França, o presidente da França, definiram a paz de Versalhes. Em quê? Como que se resolve essa questão? Sabendo o que foi a paz de Versalhes. A paz de Versalhes foi um acordo em que estabeleceu-se a Alemanha como culpada pela guerra. E aí impôs sérias indenizações à Alemanha. A Alemanha foi condenada a pagar pesadas indenizações à França e à Inglaterra, as potências vitoriosas, e também foi condenada a devolver vários territórios, certo, aos países europeus. Ocorreu uma perda territorial da Alemanha. Estou falando especificamente de Alsácia e Lorena, que era uma região em que a Alemanha havia tomado da França na Guerra Franco-Prussiana em 1871, quando a Alemanha, a Prússia no caso, a Alemanha, venceu a França naquele conflito e tomou Alsácia e Lorena. A França recupera Alsácia e Lorena em 1914. Tá bom? Dando essa explicação, já é possível saber qual a alternativa correta, que no caso é a alternativa A. Vai dizer o seguinte: definir a paz de Versalhes, em que a Alemanha foi considerada culpada pela guerra e submetida a indenizações e retaliações territoriais, semeando o descontentamento e o revanchismo. Alternativa correta. Vamos ler as demais alternativas, porque a alternativa E, eu preciso focar sobre ela, que ela pode levar o candidato a um erro. A alternativa B está errada, porque ela fala que os bolcheviques, liderados por Lenin, tiveram o apoio inglês para assumir o governo russo, estabelecendo o primeiro Estado socialista. Pelo contrário, os bolcheviques tiveram a oposição dos ingleses, certo? Inclusive os ingleses financiaram os adversários dos bolcheviques. A alternativa B está incorreta. A própria monarquia Romanov russa, né? Os últimos remanescentes russos tinham laços de parentesco com a monarquia inglesa. Inclusive chegou-se a aventar a possibilidade de Nicolau II se esconder, ir para o exílio na Inglaterra. Ele preferiu ficar na Rússia e vocês sabem o que aconteceu. Ele acabou sendo morto junto com sua família, fuzilado e enterrado. Seu corpo só foi achado na década de 1990, quando ocorreu o fim da União Soviética.
Alternativa B está incorreta. Alternativa C. Os russos brancos estabeleceram uma aliança com a Alemanha e conduziram a Rússia à guerra civil. Também está incorreta. Foram os bolcheviques, no caso, que fizeram essa retirada da Primeira Guerra Mundial. Não pode-se dizer que houve uma aliança com a Alemanha. Ali, antes da Segunda Guerra Mundial, houve sim um acordo entre Molotov e Ribbentrop, que foi o acordo entre a Alemanha nazista e a Rússia soviética, mas isso num outro contexto, não tem nada a ver com a Paz de Versalhes, porque isso foi num outro contexto histórico. E a Itália, Day fala que a Itália, sob a liderança de Mussolini, pôde organizar, financiada pela França, a Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma não foi financiada pela França, ocorreram por fatores muito mais internos da Itália do que propriamente por outra coisa. É importante fazer um parênteses aqui, gostaria até de fazer um parênteses. A subida de Hitler à Alemanha, no caso, o nazismo, teve muito mais por questões internacionais de fora da Alemanha do que a questão da subida de Mussolini. A subida de Mussolini foi algo muito mais interno da Itália. É óbvio que teve a contribuição de fatores externos, do nacionalismo, etc, etc, etc. Mas a Itália empobrecida se sentiu o quê? Menor, se sentia subalternizada em relação aos demais países europeus. E isso facilitou que lideranças como Mussolini, demagógicas e que faziam promessas nacionalistas, protecionistas, antiliberais, fez com que seduzisse o povo italiano a ser conduzido nessa aventura, seduziu o povo italiano a embarcar nessa aventura que levou a Alemanha à Segunda Guerra, a ser destruída na guerra. Certo? E a alternativa E, ela pode enganar o candidato. Tome muito cuidado, porque coloca que estabeleceu a nazificação alemã, que se fundamentou no armamentismo e na busca do espaço vital, ou seja, na geopolítica da conquista territorial. Tome muito cuidado com essa alternativa, porque a Paz de Versalhes ela não estabeleceu que a Alemanha seria nazista. É óbvio que o nazismo surgiu por conta das consequências da Paz de Versalhes. Por quê? Quando a Paz de Versalhes ela institui a Alemanha como culpada, ela endivida a Alemanha, porque ela faz a Alemanha pagar pesadas indenizações, e ela retira territórios da Alemanha, se criou-se um contexto extremamente fértil para discursos como o de Hitler, de que a Alemanha ela era coitada, de que a Alemanha estava sendo subjugada por esses povos inferiores, os ingleses, os franceses, certo? Por esses povos que tinham ligações com povos africanos, que eram povos inferiores na visão dessas pessoas aí, mas não foi algo estabelecido na Paz de Versalhes. Tá bom? O que se estabeleceu na Paz de Versalhes foi a alternativa A, que a Alemanha era considerada culpada pela guerra e tinha que pagar pesadas indenizações e devolver territórios à França. Tá bom? Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra A. Obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos